A ideia comum de força mental muitas vezes é associada à capacidade de não demonstrar emoções, de parecer sempre no controle, de nunca chorar, nunca vacilar. Essa visão distorcida, muitas vezes herdada de uma cultura tóxica de hiperperformance e do mito do homem inabalável, cria uma armadilha emocional. Em vez de formar pessoas fortes, forma indivíduos reprimidos, que estão à beira de um colapso silencioso. A filosofia estoica, por exemplo, não propõe o apagamento da emoção. Pelo contrário, ela ensina a compreender as emoções, observá-las e escolher não ser dominado por elas. Um estoico pode sentir raiva, tristeza, medo, mas não permite que essas emoções tomem o leme de sua vida. A verdadeira força está em acolher o que se sente com lucidez, processar internamente e responder de forma consciente. Fugir da dor, negar a tristeza, fingir força. Tudo isso é, na verdade, um sinal de fraqueza. É como um vulcão, você pode tampar a cratera, mas a pressão está crescendo por dentro. Mais cedo ou mais tarde, a erupção virá, e virá de forma destrutiva. Por isso, uma mente verdadeiramente forte começa com a honestidade emocional. Ser forte não é parecer impenetrável. É ser transparente consigo mesmo, ainda assim, permanecer firme. Vivemos na era da notificação, do conteúdo curto, da dopamina fácil. O cérebro humano, projetado para processar o mundo com profundidade e atenção, está sendo reprogramado para pular de estímulo em estímulo sem nenhuma constância. Isso tem consequências devastadoras. Uma mente que não consegue permanecer em silêncio por 5 minutos, que depende de estímulos visuais e sonoros constantes, está enfraquecida. A distração é uma fuga, e quanto mais você foge, menos enfrenta. O filósofo Blaise Pascal já dizia: todos os males do mundo vêm de uma única coisa: a incapacidade do homem de ficar sozinho, quieto, em seu quarto. O enfraquecimento mental moderno está diretamente ligado à escravidão digital. Não se trata apenas de vício em celular ou redes sociais. Trata-se da perda da capacidade de concentração, da dificuldade de pensar de forma profunda, da ansiedade constante gerada por comparações e excesso de informações. Se você quer construir uma mente forte, precisa recuperar o controle sobre sua atenção. Elimine distrações, pratique o foco. Leia um livro do início ao fim sem interrupções. Medite. Faça caminhadas sem fones de ouvido. Essas práticas simples são um treino brutal, mas transformador. A natureza é o maior livro de sabedoria que existe. Nela, encontramos metáforas vivas para compreender a verdadeira força. O bambu, por exemplo, é o símbolo clássico da flexibilidade resiliente. Ele se curva com o vento mais forte, mas nunca quebra. Já o carvalho, rígido e orgulhoso, pode ser arrancado do solo por uma tempestade. Na filosofia oriental, essa metáfora é recorrente. E Aristóteles, em sua Ética, também dizia que o ser humano virtuoso é aquele que encontra o meio-termo entre a rigidez e a permissividade. A mente forte não é dura, ela é firme. Não é inflexível, é estruturada. Isso nos ensina que a verdadeira força não está em resistir a tudo, mas em adaptar-se sem perder a essência. Uma mente forte aceita as mudanças da vida sem perder seus princípios. Ela sabe quando ceder, quando calar, quando agir. Ela se adapta, mas nunca se corrompe. Olhe para a natureza e pergunte: estou me tornando mais como o bambu ou como o carvalho? Estou desenvolvendo uma estrutura interna que resiste às tempestades da vida, sem me tornar insensível. A natureza está o tempo todo te ensinando sobre resiliência, adaptabilidade e sabedoria. Basta você parar e observar. Imagine sua mente como um músculo. Se você quer fortalecê-la, precisa treiná-la. E talvez o treino mais eficaz, e menos utilizado, seja o silêncio absoluto. Chamamos isso de jejum mental. Separe 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio total. Sem celular, sem música, sem conversas. Apenas você e sua mente. No começo, isso pode ser desesperador. Seus pensamentos parecerão uma tempestade. As ideias se atropelam, a ansiedade bate, a vontade de fugir aumenta. Mas é exatamente aí que está o treino. Permanecer no desconforto constrói força.
Você não precisa meditar como um monge ou ter uma técnica específica. Apenas sente-se. Fique em silêncio. Observe seus pensamentos. E aguente. Com o tempo, algo começa a mudar. A mente acalma. A clareza aumenta. A reação impulsiva diminui. Você começa a reconhecer padrões mentais, a entender como sua mente tenta escapar o tempo todo. E ao resistir à fuga, você está treinando. 10 minutos de jejum mental por dia podem transformar sua vida. Eles constroem uma presença que nada pode abalar. E o mais importante, você começa a descobrir quem realmente é, por trás de todas as distrações. Existe uma chave que pode abrir uma nova perspectiva diante da vida. A maneira como você interpreta os acontecimentos. Trocar a pergunta por que isso está acontecendo comigo, ou para que isso está acontecendo para mim, muda completamente a forma como a sua mente lida com a dor. Essa mudança não é um simples jogo de palavras, é uma transformação filosófica. Quando você acredita que as coisas estão acontecendo com você, você se coloca na posição de vítima. A mente enfraquece, o corpo tensiona, e a vida se torna um campo de batalha onde tudo parece injusto. Mas quando você muda o foco para isso está acontecendo para mim, assume o protagonismo da sua narrativa. Você não é mais vítima, é aprendiz. E todo acontecimento, bom ou ruim, passa a ser interpretado como um processo de construção interior. Essa é uma visão profundamente estoica e também presente no estoicismo cristão, como na famosa frase de Marco Aurélio: o que impede a ação, avança a ação. O obstáculo é o caminho. Ou seja, o que parecia ser o problema, é na verdade o processo. A dificuldade é o treino. A mente forte não foge da adversidade, ela a interpreta de forma produtiva. E essa interpretação gera paz, autonomia e clareza. Se você mudar a forma como enxerga a vida, você muda a forma como sente a vida. Um dos maiores obstáculos para o fortalecimento da mente são os falsos modelos de força que a sociedade nos impõe. Você já ouviu que para ser forte é preciso ser frio, impassível, duro como pedra? Pois bem, isso é um mito. E um dos mais perigosos. Esse tipo de mentalidade produz pessoas insensíveis, desconectadas de si mesmas, por consequência, emocionalmente instáveis. A repressão emocional não gera equilíbrio, gera explosão futura. A força verdadeira não está em não sentir, mas em sentir tudo com profundidade e ainda assim manter o controle. Um exemplo clássico é o guerreiro samurai. Ele não é apenas forte fisicamente, mas emocionalmente disciplinado, espiritualmente centrado e mentalmente focado. Ele chora, sente medo, lida com perdas, mas nunca age impulsivamente. Isso é força mental, o equilíbrio entre emoção e razão. Portanto, se você tem acreditado que precisa ser duro para sobreviver, é hora de revisar esse modelo. A verdadeira mente forte é sensível, mas não é fraca. Ela sente com profundidade, mas não é escrava das emoções. É firme, mas não cruel. É gentil, mas não passiva. Essa é a verdadeira força, a força do equilíbrio. Quando a vida te coloca contra a parede, o que você faz? Entra em pânico, reclama, se revolta. Agora imagine o que Sêneca, Epicteto ou Marco Aurélio fariam no seu lugar. Sêneca diria que o sofrimento não está nos fatos, mas na nossa percepção dos fatos. Ele nos lembraria que o tempo é limitado e que se desesperar é um desperdício de vida. Epicteto reforçaria que não controlamos o que acontece, mas sim como reagimos ao que acontece. E Marco Aurélio te lembraria que todas as coisas que parecem difíceis hoje serão esquecidas em breve. Então por que sofrer tanto por elas? Esses filósofos não viveram em tempos fáceis. Sêneca foi condenado ao suicídio. Epicteto foi escravo. Marco Aurélio governava um império em guerra. E mesmo assim, desenvolveram uma mente inabalável. Por quê? Porque compreenderam que a força verdadeira não vem das circunstâncias, mas da postura interior. Se você quer desenvolver uma mente forte, estude filosofia. Leia os clássicos. Pergunte-se: o que esses sábios fariam diante da minha dor? Muitas vezes, a resposta não é fugir, é crescer. Disciplina. Essa é a palavra que separa quem apenas deseja ser forte mentalmente de quem realmente constrói essa força. Não é glamour.
Não é inspiração passageira. É repetição, constância, persistência, mesmo quando não há motivação. A mente forte se forma da mesma forma que o corpo forte, com treino. E esse treino é diário. Ele está nas pequenas escolhas: acordar no horário, cumprir o que prometeu, manter o foco mesmo quando ninguém está olhando. A disciplina é o cimento da construção interior. É o que te permite manter a rota mesmo quando a emoção tenta te tirar do caminho. Pessoas indisciplinadas vivem à mercê dos seus impulsos. Se sentem motivadas, agem. Se estão cansadas, desistem. Se são criticadas, se calam. Já as pessoas disciplinadas não esperam sentir vontade para fazer o que precisa ser feito. Elas apenas fazem. É aqui que mora a verdadeira liberdade. Por quê? Ao contrário do que se pensa, a disciplina não limita a sua vida, ela liberta. Quando você é disciplinado, você não é refém da procrastinação, nem do medo, nem da oscilação emocional. Você se torna confiável para si mesmo. E essa autoconfiança é o núcleo da força mental. Resiliência não é o ato de engolir tudo calado. Não é ignorar a dor ou fingir que nada te afeta. Isso é negação, não força. Resiliência é algo muito mais sofisticado. É sentir tudo, aprender com tudo e seguir em frente, com lucidez. Pessoas resilientes não são aquelas que fingem que está tudo bem. São aquelas que, mesmo em pedaços por dentro, conseguem refletir, reorganizar e recomeçar. Elas acolhem a dor, mas não se identificam com ela. Elas entendem que cada queda carrega uma lição, que cada frustração aponta para uma ilusão, que cada perda revela o que realmente importa. A resiliência nasce da maturidade emocional, da capacidade de enxergar os eventos difíceis não como sentenças, mas como processos. É exatamente por isso que as mentes fortes não apenas sobrevivem às tempestades, elas amadurecem dentro delas. Não é sobre resistir cegamente. É sobre transformar cada impacto em sabedoria. A mente forte não endurece, ela se refina. Essa talvez seja a parte mais difícil de ouvir, e também a mais transformadora. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa dos outros, das circunstâncias, do passado. Mas a verdade é, a dor emocional é sua responsabilidade. Isso não significa que você merece a dor, ou que deve se culpar por ela, mas sim que você é o único que pode transformá-la. Enquanto você terceiriza a sua dor, você se mantém impotente. Mas quando você assume que é o responsável por lidar com ela, você se empodera. Essa é a filosofia de Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele disse: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Assumir essa responsabilidade exige coragem. É muito mais fácil culpar o mundo, os pais, os outros. Mas a mente forte olha para dentro e diz: a dor está aqui. E agora, o que eu faço com ela? É nesse momento que a força nasce, no encontro com a responsabilidade radical sobre si mesmo. Existe um teste silencioso, mas profundamente revelador: conseguir passar uma hora completamente sozinho. Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você e seus pensamentos. Se isso te causa desespero, desconforto, ansiedade, então sua mente ainda está fragilizada. Porque uma mente forte não tem medo do silêncio, ela o procura. Uma mente forte não foge de si mesma, ela mergulha. O filósofo Blaise Pascal dizia: todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de ficar sozinho em um quarto. Essa frase, escrita há séculos, parece ainda mais verdadeira hoje, na era da hiperconexão. Ficar sozinho não é isolamento, é reencontro. É você descobrir quem realmente é, sem os filtros das redes sociais, sem os ruídos do mundo. É onde nasce a clareza, a intuição, a verdadeira paz. Experimente esse teste. 1 hora por dia. Todos os dias. Você vai se surpreender com o que pode descobrir, e com a força que vai desenvolver. Em tempos de caos, incerteza e colapso emocional, uma coisa se torna essencial: princípios inegociáveis. Eles são como âncoras em meio a tempestades. Quando tudo desaba, relacionamentos, finanças, saúde, sonhos,
os seus princípios continuam de pé. Mas o que são princípios? São verdades pessoais que você não abandona, mesmo quando seria mais fácil. Pode ser a honestidade, a dignidade, a gratidão, a disciplina, o autocuidado. Quando você define princípios sólidos, cria um norte interno. E quem tem esse norte pode caminhar no escuro. Imagine um soldado em meio à guerra. O mundo ao redor está em ruínas, mas ele continua seguindo porque tem um código interno. É isso que a mente forte desenvolve, um código. Um conjunto de valores que não se dobra diante da pressão. E o mais importante, esses princípios não são ensinados, são escolhidos. São resultado de reflexão, dor, autoconhecimento. E quanto mais difíceis forem os momentos, mais eles se revelam. A vida vai te testar, vai te provocar, vai tentar fazer você agir fora do que acredita. E quando isso acontecer, seus princípios vão te lembrar de quem você é. A força mental verdadeira não está em vencer todas as batalhas. Está em não perder a si mesmo no processo. Estou reagindo ou escolhendo? Essa pergunta simples pode mudar completamente sua forma de existir. Porque reagir é automático, instintivo, impulsivo. Escolher é consciente, deliberado, estratégico. A maioria das pessoas vive em estado de reação. Reagem à crítica com agressividade. Reagem à dor com fuga. Reagem ao medo com paralisia. Reagir é fácil, não exige esforço mental, mas também não constrói nada. Já escolher exige pausa, exige lucidez, exige domínio. Significa respirar antes de responder. Significa pensar nas consequências antes de agir. Significa perguntar a si mesmo: essa é a melhor versão de mim agindo ou a mais ferida? A mente forte é treinada para escolher, mesmo quando a raiva quer dominar, mesmo quando o orgulho quer vencer, mesmo quando a insegurança quer sabotar. A liberdade real começa nesse ponto, na capacidade de interromper o ciclo automático da reação e dar lugar à consciência. Essa é a arte da força interior, e ela começa com uma simples pergunta. Nem sempre a evolução vem com fogos de artifício. Às vezes ela chega em forma de silêncio, de pequenas mudanças que quase ninguém percebe, mas que transformam tudo. Alguns sinais sutis de que sua mente está ficando mais forte. Você para de buscar aprovação constante. Não porque virou arrogante, mas porque finalmente se sente suficiente. Você observa antes de reagir. Isso mostra que você está ganhando controle sobre seus impulsos. Você se sente confortável em momentos de silêncio. O barulho interno diminuiu. Você começa a se respeitar mais. E, por consequência, exige mais respeito dos outros. Você escolhe seus conflitos. Não entra em toda batalha, porque entende o custo emocional. Esses sinais não aparecem de um dia para o outro. Eles vão surgindo como indícios de uma revolução interna. E o mais bonito, às vezes, você só percebe que se tornou forte quando olha para trás e percebe como costumava reagir e como age hoje. A força mental não grita. Ela sussurra e transforma tudo com elegância. Quando falamos em força mental, é comum imaginar seriedade extrema, rigidez emocional e uma postura quase monástica diante da vida. Mas há uma força silenciosa, quase mágica, que poucos valorizam: a capacidade de rir de si mesmo. O humor filosófico não é banal. Ele nasce da compreensão profunda das limitações humanas. É a risada de quem entendeu que a vida é trágica, mas não precisa ser levada com desespero. É a leveza de quem já sofreu, já caiu, mas escolheu não se vitimizar. Rir das próprias falhas é sinal de desapego do ego. Quando você consegue observar seus próprios dramas com um olhar cômico, está dizendo ao mundo: isso não me domina mais. A mente fraca se apega ao orgulho. A mente forte se permite ser imperfeita. Nietzsche dizia que o homem verdadeiramente profundo é aquele que consegue rir com leveza. E ele estava certo. A profundidade sem leveza vira peso. A leveza sem profundidade vira superficialidade. Mas quando as duas se unem, nasce a verdadeira força. Então, da próxima vez que algo der errado, experimente rir antes de se culpar. Quando o caos bater a porta, brinque com ele. O humor filosófico é o antídoto contra a rigidez que esmaga a alma.
e é um dos sinais mais sofisticados de força interior. Se você está vendo até aqui, comente "Vou mudar de vida" para que eu saiba que você está realmente comprometido com a sua transformação. Esse simples comentário pode ser o primeiro passo de uma nova mentalidade. Escreva, mesmo que ninguém veja, porque eu vou ver, e vou saber que você é alguém que não apenas assiste, mas age. Você não precisa nascer forte. Você pode se construir. Todos os dias. Em cada escolha. Em cada pensamento. Em cada silêncio que você suporta. Em cada dor que você atravessa sem perder sua essência. A mente forte não é aquela que nunca sofre, mas aquela que transforma o sofrimento em sabedoria. Ela não é fria, mas consciente. Não é insensível, mas firme. Não reage, escolhe. Não se esconde, enfrenta. E o mais importante, ela nunca para de evoluir. Porque entende que ser forte não é um destino, é um processo contínuo. E esse processo exige coragem, paciência, autoobservação, acima de tudo, compromisso com a própria verdade. Se você chegou até aqui, você já está no caminho. E esse caminho, mesmo sendo solitário às vezes, é o único que realmente liberta. Se esse vídeo te fez pensar, se provocou uma mudança, mesmo que pequena, inscreva-se agora no canal Sabedoria Verdadeira. Aqui, a filosofia encontra a vida real. Aqui, as ideias não ficam no papel, elas se tornam prática. Toda semana, um novo mergulho na sua evolução interior. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar sua força mental. E se chegou até aqui, comente "Eu vou vencer". Esse será o seu compromisso público com a sua própria transformação. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a mente mais forte não é a que se fecha, é a que se abre para crescer.